Acho que uma das partes mais graves dessa operação de hoje foi o mandado de busca e apreensão contra um ex-diretor do Banco Central, de um servidor também do Banco Central, que estariam envolvidos com essas fraudes do Banco Master. O ex-diretor é o Paulo Sérgio Neves de Souza, o servidor é o Belini Santana. E aí vamos falar do Souza, porque o Souza, ele comandou a diretoria de fiscalização do Banco Central de 2019 a 2023. Quem era o presidente na época? Roberto Campos Neto. Foi ele que assinou a autorização da compra do Banco Máximo por Vocaro para rebatizar, que depois rebatizou então de Banco T. Como é que está também na decisão? Mesmo sendo servidor do Bacen, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado / consultor de Vocaro para assuntos de interesse exclusivamente privado deste último. O banqueiro, Daniel Vocaro, ele teria dado até sugestões de como ele deveria se comportar em reuniões com o Campos Neto. Aí que está, né? Veja só, desde o começo dessa história, eu tenho dito que é preciso, presta atenção no verbo, porque fica parecendo que eu estou querendo o fim da autonomia do Banco Central. Não estou querendo o fim da autonomia do Banco Central. Eu digo que é preciso rever os fundamentos da autonomia do Banco Central, né? Porque se isso é verdade, se isso aconteceu, os marcos institucionais que regulam o Banco Central e a sua relação com o mercado financeiro, Rafael, seguem sendo os mesmos. Assim como os marcos legais que regulam a CVM com a questão dos títulos, das corretoras, etc. Né? Se os marcos legais são os mesmos, nós estamos dependendo apenas de disposições subjetivas para cometer ou não cometer crime, né? Então se pergunta, como é que isso pôde acontecer desse modo, em sendo assim, e se vê isso agora, né? Claro que também nesse caso, além do, olha, vê lá, se comporta desse modo, daquele, ele autorizou que o Banco Máxima virasse Banco Master, isso por si não é crime. Agora, existem outras evidências, houve tolerância com irregularidades cometidas pelo Banco Master, que passaram pelo crivo do Banco Central. Bom, se houve isso, então é preciso que se revejam todos esses procedimentos. Porque a gente não pode ficar na dependência. É claro que é preciso ter pessoas honestas em todos os lugares. É claro que é preciso ter pessoas comprometidas com o bem público em todos os lugares, mormente no Banco Central. Por que mormente no Banco Central? Porque ele é autônomo. Uma vez indicado o diretor do Banco Central, uma vez aprovado pelo Senado, para que ele possa ser destituído, a situação é muito difícil, é muito complicada. Isso não é um procedimento simples, não é? É preciso que haja, sim, evidência de crime. Sim, o Banco Central está fazendo uma investigação interna. Mas, como se diz lá na minha terra, e se diz no interior de São Paulo, e acho que boa parte do interior do Brasil, depois que o boi passou, fechar a porteira também, quer dizer, eu fecho a porteira para que não passem outros bois, né? Mas, de qualquer modo, a providência vem tardia. O que me preocupa aí, e eu acho que deveria preocupar todo mundo, é que os marcos seguem os mesmos. Aliás, outro dia até o ministro Fernando Haddad comentou isso em relação aos títulos. Ele falou, até usando a expressão dele, ele afirmou, é preciso aumentar o perímetro de ação do Banco Central. Aí ele falava em relação aos títulos, né? Então, que houve tolerância. Veja, se o escândalo hoje, juntando os bancos, se o rombo no fundo garantidor é da ordem de 51 bilhões, há de se perguntar, por que não parou em 5? Quando chegou a 5, disse, olha, temos um problema aqui. É porque, então tem a suposição óbvia agora, porque é uma investigação de natureza criminal. Portanto, é crime que se está investigando. Ou suposto crime. A questão é saber, Vocaro transgrediu e outros transgrediram regras que eram muito claras
muito evidentes, muito salientes, mais ou menos como quem aciona um alarme, tem lá um sensor de luz, acionou o alarme, pronto, alarme. Foi isso, ou ele conseguiu, com as regras vigentes e driblando as regras vigentes, de sorte que quando se viu, a coisa era gigantesca. E, portanto, ele teria atuado nos... Não estou tentando livrar a cara de ninguém, eu só quero saber se nós vamos rever as condições dessa autonomia. Quando eu digo as condições dessa autonomia, insisto, não é tornar o Banco Central mais dependente do governo federal. É tornar o Banco Central mais dependente de regras, então, mais claras. E até agora a gente não as tem. Porque numa entrevista que o Fernando Haddad deu, ministro da Fazenda, ele disse, aí o Galípolo entrou e o Galípolo tomou as medidas, presidente do Banco Central. Isso supõe alguma negligência do Roberto Campos Neto? Mas se supõe uma negligência do Roberto Campos Neto, presidente, então, anterior do BC, a gente tem poderes excessivos concentrados na mão do presidente do BC? Se tem poderes excessivos concentrados na mão do presidente do BC para ser laxista, isto é, relaxado com as regras, a gente tem poderes excessivos também para que ele possa apertar os parafusos de quem ele quer apertar e deixar relaxado de quem ele quer deixar relaxado? Essa é uma questão de natureza institucional relevantíssima. Porque uma coisa é a gente ficar nesse negócio e olha que absurdo e prende, não sei o que, tudo bem. Faça-se a investigação. E outra é evitar que isso aconteça no futuro. De novo. Porque não há nenhuma razão. Se eu pedir para você, Rafael, vai lá e aposta a sua mão direita, a sua mão esquerda, dependendo de você ser destro ou canhoto, né? Aposte a sua mão principal de que não tem ninguém fazendo sacanagem no mercado financeiro agora. Você aposta? Você é destro, né? Como eu. Eu tenho uma filha que... não. Você aposta a sua mão? Eu não aposto. Eu não aposto. Porque os marcos que permitiram chegar a isso são os mesmos. As leis são as mesmas. E é um órgão do Executivo, porque o Banco Central é um órgão do Executivo, é um órgão do Executivo que tem autonomia. Ninguém pode chegar lá, o ministro da Fazenda não pode chegar lá e falar, você é incompetente, você está demitido. Não tem ministro que possa fazer isso, não tem presidente que possa fazer isso. O único que pode fazer isso é o próprio Banco Central, que inclusive está a caminho de aumentar a sua autonomia também com a autonomia financeira. Que é um debate que até é possível fazer. Eu trago essas questões aqui para o público do Metrópolis, porque eu quero ir além. Existe essa questão policial, e todos vamos ver, e a gente pode ficar só gritando, esquentando esse assunto, e existe o que se pode fazer para o futuro, para que não aconteça mais. Punam-se todos aqueles que cometeram as irregularidades, da maneira severa, de acordo com o devido processo legal. Agora, eu quero saber, eu acho que a sociedade brasileira precisa se perguntar, porque esses são... Veja, nós temos aí alguns arcanos, né? Alguns segredos. Arcanos são segredos que têm fundamentação divina, né? Nós temos alguns arcanos sobre o funcionamento do mercado financeiro que são incompreensíveis, a larga maioria. Não quer dizer que porque sejam incompreensíveis, são necessariamente ruins. Há muitas coisas incompreensíveis porque elas são difíceis mesmo, né? Ninguém fala assim, vou te dar uma aula prática de física quântica e em 5 minutos você entendeu tudo. Não, não entendeu, né? Pode passar uma vida tentando entender. Como tem um amigo físico que diz, não, estou tentando entender até hoje, mas há coisas que são realmente difíceis.
Agora, nesse caso, a regulação, ela precisa vir a público, ela precisa ser debatida com absoluta clareza. Porque então você tinha um diretor, que era uma espécie, se vende, né, segundo a Polícia Federal, segundo o despacho do ministro, ele é visto ali como se fosse uma espécie de um agente do Vorcaro, que obedeceria até a quase dicas de etiqueta sobre comportamento diante do Campos Neto. E os outros 6? Dizia, não, esse é um assunto. Ah, não, mas essa não é minha área. Mas então a gente tem uma pessoa responsável por essa regulação para verificar se os bancos, se as instituições financeiras estão cumprindo as regras do jogo? Num ente autônomo? Esse sujeito, se fez essas coisas, que pague o preço da escolha que fez. Minha questão não é essa. Eu só não quero que daqui a 5 anos, eu já um pouco mais jovem, né, esteja aqui com o Rafael, quem disse que vai durar tanto tempo, esteja aqui com o Rafael, a dizer, olha, Rafael, você vê, e aconteceu aquele negócio lá atrás. Que nós tivemos escândalos financeiros à época que o Banco Central não era autônomo. Agora nós temos um escândalo da autonomia. A autonomia é culpada? Não estou dizendo que a autonomia é culpada, estou dizendo que a falta de regra pode ser, de regra clara. Quando menos, de determinadas decisões, então, terem de ser colegiadas. Para que não recaia sobre uma coisa como essa, para que um diretor não seja cooptado. Porque, e aí entra uma outra questão, né, muito grave. Quanto é que ganha um diretor do Banco Central, se ele for... Uma coisa é o diretor do Banco Central ser um grande especialista, e muitos saem do mercado financeiro, onde ganham 400 pau por mês e vão ganhar 20 e poucos no Banco Central. Pode ser amor à causa. Existe. Pode ser porque, terminada essa fase, volta para o mercado financeiro e aí já não ganha mais 400, ganha 600. Porque jamais conhecedor das regras do jogo. Então, eu aceito discutir, inclusive, salário de presidente do Banco Central. De diretores do Banco Central. Eu acho que tem de ser pessoas muito bem remuneradas, inclusive. Ah, não é a remuneração que faz a decência. Pode não ser a remuneração que faz a decência. Mas enquanto o cara está ali também, ele pode estar cuidando do seu futuro. Até é uma questão humana, até. Então são muitas as coisas a serem discutidas. Aí quando a gente pega 2 funcionários do BC, um deles diretor, que tem, segundo a Polícia Federal, sempre segundo a Polícia Federal, tem esse grau de envolvimento. Essa é a questão de fundo que precisa ser debatida nessa história. E ela é séria. Né? Nisso e em outras coisas. Reinaldo, a gente fica tão acostumado à urgência do noticiário que eu tô aqui, ó, eu tô te ouvindo de uma forma como eu nunca tinha ouvido para parar para pensar sobre esse assunto. Eu vou sair daqui e vou dar uma pesquisada boa, porque é isso, você fica, a primeira choque é esse, você se acostuma com a ideia de pensar que o servidor é muito bem remunerado, por que ele vai entrar nesses esquemas, como é que funciona a autonomia do Banco Central. Eu realmente estou aqui, ó, aquele meme também da internet, a cabeça está explodindo. Mas vamos seguir o assunto, porque tem mais coisa porque isso é fundamental. Porque... Veja, a gente está num debate... Desculpa, te interrompi. Continue. Não, claro, pode falar. Não, para continuar. Não, gente, às vezes eu interrompo o Rafael, não é só porque eu falo pelos cotovelos, é que tem um certo delay. Então, cara, nós estamos agora... A gente vai ter conversa direta. Isso, vamos. Nós estamos em pleno debate agora sobre a questão do teto, salário do funcionalismo. Evidentemente, eu acho que quem quer ganhar 300 paus não deve ir para o serviço público. Ah, eu sou juiz, quero ganhar 300 paus. Não vá para o serviço público. Ah, eu quero ser da carreira do direito, quero ganhar 300 mil. Não vá.
monte a sua banca de advogado, e aí você pode ganhar mais do que isso até, né? No serviço público não será. Agora, por outro lado, quando a gente pega a remuneração de determinados cargos do topo da cadeia alimentar do serviço público, qualquer dessas pessoas ganharia mais do serviço privado? Note, eu não estou falando do salário médio dos servidores, que é muito superior ao salário médio dos brasileiros. Até porque o salário médio dos brasileiros é ridiculamente baixo. Também. Independente. Ah, mas é a produtividade. Não estou entrando nisso. Estou dizendo o salário médio é baixo. Não é? Podemos discutir a questão da produtividade, mas esse é outro debate. Quando você pega o salário do topo, ele realmente é baixo quando você pega o salário líquido. Não é difícil um profissional ultra especializado. Escuta, o salário líquido de um ministro do Supremo, que é de, acho, 30 e alguma coisa, para um advogado ganhar 30 e alguma coisa, querido, não precisa. Ele sendo mediano, depois de 10 anos ele está ganhando isso de carreira. E, no entanto, a gente está falando com o ministro do Supremo. E a partir dali você regula o salário do resto. Esse debate, uma hora, vai ter de ser feito de maneira correta. Você está botando um preço na decência? Não. Eu estou dizendo que é preciso que se tenham salários competitivos para que esse filtro atraia pessoas de alta competência. Isso de maneira geral. Agora, é um debate difícil de fazer quando você pega o salário mínimo, quando você pega o salário médio, quando você pega não sei o quê. Mas aí você vai perguntar, mas que tipo de funcionário você quer? Por exemplo, os altos funcionários da Petrobras não estão submetidos ao teto, que é uma empresa de economia mista. E se você for submeter ao teto os altos salários da Petrobras, simplesmente você não atrai os bons engenheiros, porque eles vão para a concorrência. Já que, nesse caso, existe concorrência. Só que não existe concorrência para determinadas funções do serviço público. E essa é uma questão que a gente precisa pensar. Né? Agora, só para não parecer que eu fiz uma digressão e desviei do foco, voltando à questão do Banco Central, né, é preciso iniciar imediatamente um debate sobre as regras da autonomia e como funciona a autonomia. O Banco Central precisa ser mais transparente. Esse é o ponto. E decisões que realmente são importantes, eu quero saber, elas são colegiadas? Ou também no Banco Central a gente tem um grupo de diretores em que funciona a monocracia? Cada um é o rei absoluto, como o reizinho do Pequeno Príncipe. Cada um tem seu país, seu planeta, e é o rei único do seu planeta. A única diferença é que não é único, né? Esse planeta é um planeta que lida com muitos bilhões todos os dias.